Você fez uma ultrassom e foi identificado um aumento da quantidade de líquido amniótico e agora não sabe o que fazer, o que isso pode significar, quais são os riscos relacionados a essa alteração? Você está no vídeo certo, porque eu vou te explicar exatamente cada um desses pontos e o que é necessário fazer. Eu me chamo Arley Cleverson, sou especialista em medicina materno-fetal. Pois bem, você fez esse ultrassom e veio lá com um resultado escrito polidrâmino, que significa aumento do líquido amniótico. Ou então, líquido amniótico aumentado, são as duas possibilidades. Para eu te mostrar e te explicar qual seria a diferença entre esses dois, eu preciso te explicar, no primeiro momento, como é que é feita essa avaliação do líquido amniótico. Para se avaliar o líquido amniótico, a gente faz através da ultrassonografia. Existem dois métodos possíveis do ponto de vista mais objetivo, semi-quantitativo, da gente tentar quantificar o quanto de líquido existe dentro do útero. Existe uma outra avaliação qualitativa, que é uma avaliação subjetiva. Vamos começar por essa subjetiva. Subjetiva nada mais é do que o quanto que o profissional da saúde que faz ultrassom, ele acredita que aquela quantidade de líquido ela está normal. Isso depende muito da experiência de cada profissional e você já deve imaginar que pode existir sim uma variação entre os profissionais. Esse tipo de avaliação ela é mais recomendada nos períodos mais iniciais da gestação, principalmente ali até 16, 18 semanas, pelo menos. Tá? É muito difícil a gente poder avaliar e quantificar, Não existe um parâmetro muito bem estabelecido para a gente quantificar nessas idades gestacionais muito precoces. A partir de 16, 18, já é possível, sim, utilizar um parâmetro mais quantitativo, e aí a gente tem duas possibilidades. Uma delas é chamado de índice de líquido amniótico e a outra possibilidade é conhecida como medida de maior bolsão vertical. Vamos lá que eu vou te explicar o que significa cada um desses dois. O índice de líquido amniótico é você imaginar a barriga da paciente, da gestante, dividida em 4 partes, onde o umbigo é a interseção dessas 4 partes. Existem os 2 quadrantes de cima e os 2 quadrantes de baixo. É feita, no caso, uma medida em cada um desses quadrantes, de maneira verticalizada e somado tudo. E aí a gente tem o resultado da soma dessas 4 medidas, é conhecido como índice de líquido amniótico. Já quando a gente fala em maior bolsão vertical, nada mais é do que identificar dentro dessas 4 medidas qual que é a maior. Simples assim. Identifiquei dentro das 4 medidas qual que é tida como maior, aquilo ali vai ser o maior bolsão vertical. Então essas são as duas possibilidades de avaliação em relação ao líquido amniótico de forma semi-quantitativa. E aí, como é que eu sei se esse líquido está aumentado? Subjetivo é o médico que acha, a experiência, sempre quando isso acontece é importante que seja feita a medida. E do maior bolsão vertical, nós temos aí um parâmetro mais categórico, digamos assim, no sentido de utilizar a medida de 8 centímetros, tá? Quando esse maior bolsão vertical ele é maior do que 8 centímetros, a gente já considera como um diagnóstico de polidrâmino. Em relação ao ILA, que é o índice de líquido amniótico, existe a possibilidade de você usar pontos de Corchas igual o maior bolsão vertical, mas o mais recomendado é você utilizar uma curva ou tabela de referência de acordo com a idade gestacional, porque a quantidade de líquido amniótico ela varia durante a gestação. Mas de uma forma, se a gente for pegar números, a gente pode considerar o líquido amniótico aumentado quando o ILA está maior do que 18, e nós podemos já considerar um polidrâmino, que aí é um índice bem mais aumentado de líquido amniótico, quando esse ILA ele está maior do que 25. Existem as duas possibilidades, lembrando que o ILA é sempre mais recomendado que se faça a avaliação conforme gráfico ou tabela com referências de acordo com a idade gestacional. Entendido? Agora vamos conversar sobre o que pode significar esse líquido amniótico. Primeira, segunda e terceira causa, algo que eu sempre digo, que precisa ser investigado, precisa ser levado em consideração quando estamos diante de um paciente com polidrâmino, é diabetes gestacional, principalmente não compensado, não tratado, ou até mesmo diabetes
preexistente, é um paciente que já tem diabetes de antes mesmo da gravidez, não foi feito esse tratamento, esse diagnóstico de maneira adequada, o tratamento não está sendo feito de maneira adequada, e aí ela acaba evoluindo com essa alteração em decorrência da toda alteração metabólica no organismo fetal, certo? Além disso, é fundamental, além desse ponto metabólico, que eu tenho diabetes como principal causa, é fundamental que a anatomia fetal ela seja avaliada, levando em consideração que a fisiologia do líquido amniótico ela envolve funcionamento renal e funcionamento adequado do trato gastrointestinal. Boa parte do líquido amniótico ele é produzido pela urina do feto e boa parte desse líquido ele é deglutido, vai tanto para os pulmões, assim como também o bebê ele engole e deglute, e aquilo vai ser importante para toda a fisiologia do trato gastrointestinal, amadurecimento pulmonar e trato gastrointestinal desse bebê. Se tem alguma alteração, principalmente do ponto de vista de trato gastrointestinal ou respiratório, isso pode ser um fator que leva ao aumento do líquido amniótico. Essas são as duas principais situações, condições que precisam mandatoriamente serem avaliadas: diabetes gestacional e algum tipo de malformação fetal que pode estar associada a esse aumento de líquido. Se foi feito o exame de diabetes, foi feita a avaliação de como está esse estilo de vida da paciente, porque às vezes o exame de diabetes ele vem negativo, mas a paciente ela taca ali carboidrato na sua dieta e isso vai ser um fator que vai com certeza, mesmo não sendo diagnosticado nos exames laboratoriais, vai influenciar no aspecto metabólico do crescimento fetal na produção de líquido amniótico. Então é algo importante também ser visto, por mais que o exame de diabetes gestacional dê normal. Então viu tudo isso, viu que não tem nenhum tipo de malformação que esteja associada, a gente entra no grupo de situações de líquido amniótico considerado como idiopático, no qual nós ainda, de alguma forma, não somos capazes de diagnosticar, mas com certeza tem alguma causa por trás. Mas eu volto a reforçar aqui que às vezes essa causa pode estar relacionada ao estilo de vida da paciente. Boa parte das vezes, eu diria. E é fundamental que o profissional de saúde tenha essa abordagem voltada para o paciente. E vamos falar agora sobre quais são os riscos relacionados a esse aumento de líquido amniótico. Os principais riscos vão estar voltados com a chamada sobredistensão uterina. O que é isso? É quando o útero ele estica demais. O útero ele tem uma quantidade aumentada de líquido. Isso acontece também quando é um bebê muito grande. Então o útero vai esticando. Imagina um balão. Bexiga conhecida em alguns lugares no Brasil. Você começa a encher esse balão, você enche, ele vai enchendo. Chega um momento que o balão estoura, não é verdade? Mas o útero, ele não pode estourar. E o que ele faz como reação? Ele começa a contrair. Ou, o que acontece com as membranas que estão na parte de dentro? Que estão sobredistendidas, elas não podem ali, elas não estouram como balão, mas elas vão o quê? Vão romper. Então, quais são duas principais situações de risco relacionadas a polidrâmio? Trabalho de parto prematuro e ruptura prematura de membranas ovulares. É um útero que estica demais, uma membrana amniótica que estica demais e não aguenta. Antes da hora, vai romper ou vai entrar em trabalho, porque o útero não rompe. O útero, ele chegou no limite, tá na hora de eu entrar em trabalho, de eu trabalhar aqui, botar esse bebê para fora, resolver essa gravidez, porque daqui, se eu não resolver isso, eu vou estourar e vai dar ruim. Então eu tenho que entrar em trabalho de parto, de maneira bem simples para você, bem didática, para você entender por que essas duas situações são as principais associadas a esse aumento de líquido. Existe uma situação que eu quero trazer aqui para ti também, que é um chamado prolapso de cordão umbilical, que aumenta nesses casos de polidrâmio. O que é isso? É um cordão umbilical que ele vai estar ali entre a cabeça do bebê e o canal de parto. E durante o momento do trabalho de parto, até mesmo antes de entrar em trabalho de parto, mas quando essa bolsa rompe, se esse cordão está ali no meio do caminho, ele sai do útero em direção ao canal vaginal. Isso é uma condição de extremo risco para o feto e que precisa de uma ação rápida. Caso contrário, o bebê ele pode ir até a óbito. Então é uma situação que é mais comum nesses casos. E como tem muito líquido, o bebê está ali flutuando, tem cordão umbilical também flutuando. E aí, quando rompe esse líquido, o cordão ele meio que vai no fluxo junto com o líquido amniótico para o canal vaginal.
e isso aumenta demais o risco de complicações. Por isso que todo caso, quando tem um polidrâmio que rompe bolsa, o profissional da saúde precisa estar ligado com essa possibilidade diagnóstica e sempre avaliar a paciente após a ruptura das membranas para ter certeza de que não aconteceu o prolapso de cordão umbilical. Então, essas são as principais situações. Os tratamentos eles precisam ser direcionados para cada uma dessas causas. Entendido? Eu espero que esse vídeo, esse conteúdo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre essas possibilidades associadas ao polidrâmio. E eu te convido a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, mais tentantes, pessoas que estão tentando engravidar, gestantes, para que elas possam ter um entendimento maior sobre o mundo materno-fetal, né? O que precisa ser feito, quais cuidados necessários. Eu te convido a me seguir nas redes sociais também, tem muito mais conteúdo nas minhas redes sociais, assim como também não deixar de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho para que toda semana quando tiver vídeo novo, você receba as notificações para sempre se manter atualizada e acompanhando tudo que acontece por aqui. Certinho? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença nesse vídeo e eu te espero no próximo. Até lá!